Boa noite a todos. Saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria podemos estar reunidos mais uma vez para compartilharmos da santa palavra de nosso Deus e nela meditarmos para, com a graça do seu Santo Espírito, sermos conduzidos a uma retidão de vida, a total integridade para, de forma santa, louvarmos e exaltarmos ao nosso Deus com o culto de nossas vidas. Nós não apenas cultuamos ao Senhor no dia santo, no dia do Senhor, que é o domingo, como hoje fazemos, mas a nossa vida é um culto, é um serviço constantemente oferecido ao nosso Deus. A Ele, então, demos glória, a Ele, então, vamos louvá-lo e exaltá-lo através dessa meditação, considerar nos seus grandes feitos. Amém? Vamos dar início, então, com uma oração suplicando o santo entendimento do Espírito de Deus para que fale aos nossos corações. Bendito amado Pai, nós te louvamos e te exaltamos o nome, porque estamos reunidos para teu louvor, para te cultuar, para que o teu nome seja proclamado a todas as nações e levado até os confins da terra, para que a tua justiça, a tua graça e todos os teus estatutos se façam conhecidos entre todos, que o Deus Todo-Poderoso seja exaltado, o Deus Todo-Poderoso seja proclamado, não apenas por palavra, mas bem como pelo nosso testemunho, pelas famílias que andam de acordo com a tua vontade, ó Pai. Ajude-nos a, na tua palavra, meditarmos com seriedade e o que o teu Santo Espírito nos deu o entendimento necessário para glorificarmos o teu santo nome. Nós te louvamos e te exaltamos pelas tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E que suplicamos a bênção do entendimento nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Muito bem. Hoje eu quero ler com vocês o texto do profeta Joel, primeiro capítulo, do primeiro verso até o verso de número 13. Joel, primeiro capítulo, do primeiro verso até o verso 13, assim nos diz a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai a todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebei vinho, por causa dos mostos, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira e tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores. Uivai, vinheteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, e lamentai, sacerdotes. Uivai-vos, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a de libação.
Muito bem. Antes de explicar o texto, é bom a gente... tem alguns eventos que eu gostaria de mencionar com vocês do que tem acontecido nas últimas semanas, que inclusive despertou em algumas rodas de debate o fato de que talvez estaremos vivendo tempos apocalípticos, né? Que na verdade quase que estaríamos vivendo uma nova versão das 10 pragas do Egito, né? Aquelas que Deus utilizou como sinais poderosos para a libertação do seu povo, tal qual está descrito lá no livro de Êxodo. Por quê? Isso porque desde o final de 2019 para cá, temos vivenciado alguns eventos climáticos, né, e ambientais não muito, um tanto que incomuns, podemos assim dizer. Aconteceu que vulcões que estavam inativos voltaram a operar. Aconteceu que o número de terremotos em alguns lugares está aumentando. Uma grande nuvem de areia, né, mais do que o comum, foi levada do deserto do Saara e está já atingindo uma parte da região do sul dos Estados Unidos e norte do Brasil. Chuva, e inclusive até essa mesma nuvem de areia praticamente fechou o sol lá na região do Caribe. Teve também a questão de ter geada em Dubai, um evento muito incomum. E mais recentemente, aconteceu essa semana, uma nuvem gigantesca de gafanhotos, né, começou a surgir lá na Argentina e veio se deslocando, passando pelo Uruguai, e essa semana até atingiu parte do Rio Grande do Sul. É uma nuvem com mais de 1 km², como que diz, da aglomeração de gafanhotos ali, e que eles fazem uma destruição equivalente a de 20 mil cabeças de gado. Foi um sinal bem preocupante, um sinal muito alarmante, né, para os agricultores, que tiveram intensos prejuízos. Muitos estados já declararam sinal de alerta para isso, mas aparentemente a nuvem está se desviando do Brasil e retornando para o Uruguai, né? Mas o que acontece é que, em cima disso, muitas pessoas olham para essas notícias como que sendo realmente um grande sinal apocalíptico mesmo, como que se... Olha, não é possível, Deus está voltando mesmo, daqui a pouco só falta tocar a próxima trombeta aí, os anjos começarem a descer, e por causa que parece muito incomum essas destruições, e é nisso que muitas pessoas aproveitam da tragédia, aproveitam do desastre para vender o seu peixe, né? Para começar a anunciar os seus modos fictícios de salvação, né? Os seus modos fictícios para se proteger da devastação, para como estar pronto, e até anunciam precocemente: olha, Cristo está ali, mas tal qual Cristo disse para os seus apóstolos, quando as pessoas começarem a falar essas coisas por causa dos sinais que estão acontecendo, falar Cristo está ali, Cristo está chegando, Cristo isso, Cristo aquilo, não acreditem. Não vão, porque ainda tem mais coisas ainda para acontecer. Quanto a isso, o que nós acreditamos? Com base em todo o conteúdo escatológico que a Bíblia nos apresenta, ou seja, tudo aquilo que se refere ao final dos tempos, por que nós temos uma certa segurança? Porque não é que agora está começando o final dos tempos, não é agora que estamos vendo acontecimentos um tanto incomuns, tá? um tanto que inadequados. A verdade é que desde que Cristo subiu aos céus, nós já estamos vivenciando o final dos tempos. Já fazem 2000 anos em que o mundo está em constante declínio,
em que a nossa espiritualidade está em constante queda, o amor está se esfriando, a apostasia está crescente, o ateísmo é um tema em alta, e as pessoas estão cada vez menos se preocupando com Deus, até mesmo julgando não ser mais necessário ter uma devoção a Deus, ou até mesmo a necessidade de se ter fé. E por conta disso, ao longo da história, muitos sinais tão graves quanto esse que quanto esses eventos que eu acabei de citar para você, tem acontecido constantemente, e isso vem acontecendo, e pelo que nos assegura a palavra, só podemos dizer uma coisa: vai ficar pior. Pelo que a palavra nos ensina sobre realmente o final dos tempos, tem muita coisa, tem muita areia ainda para acontecer, tem muitos desastres ainda por vir, porque é necessário que assim aconteça para se cumprir o que a palavra nos ensina. Isso sem falar dos rumores de guerra, sem falar das pragas, das pestes, dos vírus, de tudo aquilo que tem acontecido também, tem fragilizado e afetado milhões de vidas. E então, a verdade é que essas pragas vão acontecer, esses sinais vão acontecer, qual que é a responsabilidade disso? A dureza do coração humano, a impenitência humana, a apostasia dos homens. Porque o mundo vai permanecer em constante declínio até o dia que será julgado. Mas agora, em meio à humanidade que cada vez quer se emancipar da presença de Deus, o que deve permanecer firme e inabalável é a fé e a busca pelo Senhor do seu povo escolhido, da sua santa igreja, daqueles que professam e creem no seu nome, que não veem nesses sinais um abandono de Deus, mas pelo contrário, um sinal, uma chamada ao arrependimento. E é exatamente disso que o profeta Joel trata. O profeta Joel, para a gente entender um pouco o seu arcabouço histórico, é um pouco complicado, porque Joel é meio difícil de ser precisamente localizado na história. Diferente dos outros profetas, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, no seu texto todo ele não dá indícios que deixam muito evidentes se ele vivenciou num período durante os reinados de Israel, durante do Reino do Sul, entre os reis de Judá. Geralmente alguns profetas sinalizam o período do reino que eles estão vivendo, ou fazem menção a um grande evento, por exemplo, o momento em que o reino foi sitiado pela Síria ou pela Babilônia e foi levado cativo. A gente não tem isso, e também não há prova suficiente para dizer se o livro foi escrito também no período pós-exílico, ou seja, depois que teve os 70 anos de cativeiro, receberam a permissão para voltar para Jerusalém, e estava também numa situação bem delicada, Jerusalém sem muros, alvo fácil dos inimigos, e que também foi um período marcado por constantes ataques inimigos e de fome e miséria. Mas fato é que, independente de onde a gente seja a real localização temporal do profeta Joel, é fato que ele está proclamando para o povo de Jerusalém, né, no Reino do Sul, e é um período de crise. Logo no começo, assim como a notícia que eu acabei de falar para vocês, Joel ele já está falando do ataque devastador dos gafanhotos que causaram em Jerusalém uma grande fome. É difícil dizer se ele está falando de gafanhotos literalmente ou metaforicamente, para se referir a exércitos inimigos que estavam para atacar Jerusalém, ou até mesmo das duas coisas, né? Só que a verdade é que Joel ele usa com mais frequência a ideia de que é literal, porque ele menciona muito os agricultores que perdeu muito do seu lucro, ainda mais considerando que era uma sociedade cuja economia dependia
quase que exclusivamente da agricultura no período do Antigo Testamento, cerca de 700 anos antes de Cristo. Então, é provável que ele esteja se referindo sim a um grande evento, a uma tragédia de gafanhotos que ocasionou em Jerusalém uma grande fome que afetou toda a economia e também, inclusive, fez com que cessasse as ofertas que eram apresentadas no templo, né? As ofertas que eram prescritas para que o povo levasse para ser apresentadas pelo sacerdote, isso foi cessado dado a essa crise que eles estavam vivenciando. E o texto de Joel, a visão que Deus lhe deu das coisas que estavam por acontecer, tal qual acontece em praticamente todos os livros proféticos, tanto se refere a eventos contemporâneos, aquilo que estava para acontecer no momento, quanto de acontecimentos futuros que ainda estavam para acontecer. Não é à toa, por exemplo, que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando viu o descer do Espírito Santo e viu muitas pessoas falando no Espírito entre eles, não é à toa que ali o apóstolo fala, olha, sabe o que está escrito lá em Joel? Está se cumprindo aqui agora. O que o Joel viu lá há 700 anos, naquele momento aconteceu também ali naquele dia. Então, é verdade que na hora de interpretar existe o já e o ainda não, né? Há coisas que na visão de Joel já se concretizaram e se realizaram às vezes no período mesmo da profecia ou vieram se concretizar depois, e coisas que ainda não se concretizaram, pois se referem ao grande e temível dia do Senhor. O dia do Senhor também é um grande tema bíblico, um tema profético quanto ao final dos tempos, e tem muito material sobre isso. Joel vai falar sobre isso sim. Mas nessa primeira parte que nós lemos até o versículo 13, o que chama a atenção? As expressões de lamento. Joel, ele descreve a situação que eles estão vivendo, descreve o ataque dos gafanhotos que vieram em praticamente 4 ondas ali, que um deixou para trás, veio o outro para terminar de comer, e isso afetando a todos e mudando drasticamente a vida de todos. E o que o homem de Deus faz? Convoca todos a lamentarem, a prantearem, a se de fato entristecerem com aquilo. E por que eu estou falando isso? Porque poucas coisas são mais antiquadas dentro da igreja hoje do que a gente ficar falando demais em lamentos, do que a gente ficar falando demais em tragédias. Porque há quem diga que a igreja tem que ser quase que um remédio anestésico para a sociedade, porque a sociedade já está ferida, né? Já está machucada com os pecados e tudo mais, e a igreja o papel da igreja é aliviador. Não é. Não é. Nunca foi esse o papel. O papel da igreja sempre foi proclamar a palavra de Deus. Foi sempre exercer aquilo que Deus confere à igreja para ser exercido. E a mensagem de Deus exige tem tanto realmente aspectos de palavras de consolação, de encorajamento, que é para levantar os abatidos e tudo mais, palavras de esperanças quanto às coisas que estão por acontecer, esperanças quanto à certeza da consolação do Espírito Santo presente nos nossos dias hoje. Mas não é só disso que a palavra de Deus nutre e alimenta a sua igreja. A igreja também se preza a constantemente falar sobre o arrependimento, que é um tema que vai aparecer também
aqui na profecia de Joel, mas para que haja arrependimento, o lamento é necessário. O lamento era uma parte importante da liturgia de Israel. Só você ver dos 150 salmos que nós temos dispostos hoje, editados em nossa Bíblia, quantos deles são de lamentos? Vários. Vários são salmos apresentam o salmista considerando a sua miséria, considerando a situação caótica em que estão vivendo, choram por isso e clamam a Deus para que haja, para que atue em suas vidas. E nós não podemos, como igreja, fechar os olhos e sempre falar que tudo está bem, sempre falar que tudo vai bem, que na verdade esses efeitos são apenas como que diz, são problemas corriqueiros, são problemas ocasionais, e sempre manter uma perspectiva otimista. Nós temos que olhar para o problema com seriedade. Nós temos que olhar para os problemas com sobriedade e entender que se nós estamos passando por situação de miséria, que se nós estamos passando por problemas, Deus está irado. E Deus está irado contra essa sociedade pagã, contra esse mundo mau, contra esse mundo que jaz do maligno há muito tempo. Tanto que Deus vai vir para julgá-lo. E isso é certo. E porque nós não consideramos a necessidade de lamentar, a necessidade de prantear, por isso, nós poucas vezes fazemos a autoanálise para perceber que nós muitas vezes somos coparticipantes dessa tragédia. Que a nossa falta de arrependimento, que a nossa falta de mudança, a nossa falta de transformação colabora para um cenário catastrófico. E é por isso que Deus envia esses sinais até que a gente perceba, até que a gente desperte e atenda para o que está acontecendo. Joel ele faz apelo para diversas classes de Israel. Ele faz apelo para os anciões, que provavelmente eram os líderes do povo, faz apelo para os moços, ele usa a metáfora das virgens, que nem puderam consumar o casamento com seus maridos, porque eles já morreram antes disso. Faz apelo para os sacerdotes, que já não tem mais o que oferecer perante o templo, não tem mais o que apresentar nos seus rituais litúrgicos, e faz apelo até mesmo para os bêbados, para os ébrios, para que eles despertem do vinho e acordem para ver o que está acontecendo, para ver que tudo lhes foi tirado, tudo lhes está sendo tirado. Nós estamos passando por períodos de tragédia, nós estamos passando por períodos de assolação, e Joel queria que o povo acordasse para isso e disse: olhem o que nós estamos passando, vejam isso. Tem como a gente se alegrar com isso? Tem como a gente ter outra postura perante isso, e não lamentar, vestir panos de saco, se prostrar perante cinzas, e prantear, e chorar, e uivar? Até como o profeta fala, né? Porque do choro excessivo, daquele choro amargo de alma, de ver o quanto Deus está furioso com o seu povo. Aí você pode me falar: Pedro, mas a igreja não tem nada a ver com isso. Nós estamos vivendo em santidade. Nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus. Mas, então, se a sociedade está mal, nós não temos nada a ver com isso? Será que não? Cristo não outorgou aos seus discípulos a responsabilidade de serem sal da terra e luz do mundo? Cristo não nos deu o chamado para realmente fazermos a diferença em nossa sociedade, não se adequar a ela, igual muito tem acontecido hoje em dia? E às vezes, porque a igreja é tímida para falar de arrependimento, para falar a verdade, para mexer na ferida, para tratar o que precisa ser tratado, então que gera a dureza do coração das pessoas hoje, que dia após dia se afastam de Deus, e por isso são castigadas.
e nem sabem por quê. Então, eu gostaria hoje que a gente, assim como o profeta, fizesse essa breve reflexão. Olhem para os dias que nós estamos vivendo, olhem para tanta coisa que está acontecendo, é tanta informação simultânea que mal podemos processar tudo isso. E vejam que realmente Deus está nos mostrando muitos motivos para lamentarmos, e não estamos lamentando, não estamos chorando, não estamos consolando aqueles que estão perdendo tudo, aqueles que estão perdendo emprego, aqueles que estão perdendo suas terras, falando para os agricultores, aqueles que estão perdendo sua saúde, aqueles que estão perdendo o seu próximo, e a igreja não está chorando. O otimismo é uma qualidade maravilhosa e necessária realmente para a vida cristã. Mas tudo tem que ser dosado. Não adianta sempre ficar falando que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, e não considerar a gravidade dos momentos, e não chorar pela seriedade dos nossos pecados, e fechar os olhos para as nossas próprias mazelas. O lamento é o primeiro passo para o arrependimento. Era isso que Joel vai conclamar o povo logo na sequência do texto. Mas para nós hoje eu apenas gostaria de refletir isso com vocês. A seriedade e a importância do lamento em tempos de crise. Amém? Soberano Deus, amado Pai, eu te louvo e te exalto o nome, porque mais uma vez podemos compartilhar da Tua palavra e falar das fontes de vida, Pai, daquilo que o Senhor tem ministrado para nós. Ó Senhor, fale aos corações, que essa palavra encontre solo fértil a todos aqueles que ouviram com os ouvidos atentos, para que vivamos a real mudança, a real transformação necessária para experimentarmos quão boa e perfeita é a vontade do Senhor para todos aqueles que temem o Teu nome. Mas que possamos de fato lamentar por essas tragédias, lamentar por tantas perdas, a como muitas vezes nos fazemos cegos e surdos para não sairmos de nossas ilusões, mas que possamos olhar para tudo isso com reverência, com temor e tremor pelo Seu santo nome. Nós te exaltamos. Suplicamos a Ti para que abençoe a nossa semana, abençoe as nossas famílias, que possamos ser conduzidos pela Tua graça a viver de maneira digna do Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, que em tudo possamos Te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado pela atenção de vocês. A todos vocês, uma boa semana, em nome de Jesus.